Shalom, povo de Deus, muito bom dia. Como prometido, aula gravada do 18 ao 21 de Ezequiel, para que nós consigamos terminar a leitura dentro do ano de 2025, tá bom? Então abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18. É o que nós vamos dar continuidade na leitura aqui. Nós acabamos de ler, tá bom? Nós já lemos dos 22 ao 24, agora do 18 ao 21. Combinado? Vamos lá. Ezequiel capítulo 18, verso 1. A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: Que queres vós dizer? Usando esse provérbio que diz respeito à terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que se embutaram? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usar esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Mas se um homem for justo e fizer aquilo que é lícito e certo, que não come sobre os montes, nem levanta seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina a mulher do seu vizinho, nem chegue a uma mulher menstruada, e não oprima a ninguém, mas restaura ao devedor o seu penhor, não prejudica a ninguém através de violência, dando a seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, e não dá sobre usura, nem toma nenhum, e não dá sobre usura, nem toma nenhum aumento, que retira sua mão da iniquidade, executando o verdadeiro juízo sobre homem e homem, e andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para lidar verdadeiramente. Ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho que for ladrão, derramador de sangue, que fizer ao semelhante qualquer uma destas coisas, e que não fizer nenhum daqueles deveres, mas que coma sobre os montes e contamine a mulher do seu vizinho, oprimindo o pobre ou necessitado, prejudicando através de violência, não restaurando o penhor e levantando os seus olhos aos ídolos, cometendo a abominação, dando sobre usura e tomando aumento, ele viverá? Ele não viverá. Aquele que tem feito todas essas abominações certamente morrerá. Seu sangue será sobre ele. Agora, eis que se ele gerar um filho que, vendo todos os pecados cometidos por seu pai, e considerar e não fizer como tal, que não come sobre os montes, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamina a mulher de seu vizinho, nem oprime a ninguém, e não retém o penhor, nem prejudica através da violência, mas dá seu pão ao faminto, e cobre o nu com roupa, que tiver retirado a sua mão do pobre, que não recebe usura nem aumento, executando o meu juízo, andando nos meus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade de seu pai, ele certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, vocês estão ouvindo? Então, agora aqui são 6h20. Eu acordei às 3, já fiz minha oração, já orei por muita gente e já fiz muitas declarações de bênção. Aí às 5h29 nós entramos na live, a minha esposa veio. Agora eu tô aqui gravando e ela tá orando lá. Essa é a casa, irmão. Meu Deus do céu, eu fico feliz demais. A presença do Altíssimo aqui é o tempo todo. Vocês estão escutando? Essa é a casa que Deus preparou para mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nem vou cortar, vou deixar assim. Vocês vão escutar ela aqui, nós vamos caminhando, tá? 18, glória a Deus, Pai. Quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou o seu irmão pela violência e fez aquilo que não é bom entre o seu povo, eis que ele morrerá em sua iniquidade. Ainda assim dizeis, porque o filho não carrega a iniquidade do pai, quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os meus estatutos, e os tiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do seu pai, nem o pai carregará a iniquidade do seu filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele.
Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os estatutos, e fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá, ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele na sua justiça que fez, ele viverá. Tenho eu qualquer prazer em que todo perverso morra? Diz o Senhor Deus, e não que ele se desvie dos seus caminhos e viva? Mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade, faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele viverá? Todas as suas justiças que ele fez não será mencionada em suas transgressões que ele transgrediu, e em seu pecado que ele pecou, neles ele morrerá. Ainda assim dizeis, o caminho do Senhor não é reto. Ouve agora, ó casa de Israel, meu caminho não é reto? Não são os meus caminhos inconstantes? Não são seus caminhos inconstantes? Quando o homem justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade e morre nela por causa da sua iniquidade que fez, ele morrerá. Novamente, quando o homem perverso se desvia das suas perversidades que cometeu e faz aquilo que é lícito e certo, salvará sua alma viva, porque ele considera e se afasta de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Ainda assim diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é reto. Ó casa de Israel, não são retos os meus caminhos? Não são desiguais os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus, arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, porque morreis, ó casa de Israel. Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vive. Eita Deus bom. 19 de Ezequiel, verso 1. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos príncipes de Israel e dize, o que é a tua mãe? Uma leoa? Ela se deita entre os leões, ela nutre os seus filhotes entre os jovens leões, e ela trouxe um de seus filhotes e ele se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações também ouviram sobre ele, e ele foi tomado em sua cova, e eles os trouxeram concorrentes até a terra do Egito. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, então ela tomou outro de seus filhotes e fez dele um jovem leão. Ele foi para cima e para baixo entre os leões, se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ele conheceu os seus palácios assolados e devastou as suas cidades, e a terra foi assolada, e a sua plenitude pelo barulho do seu rugido. Então as nações se juntaram contra ele em cada lado das províncias e estenderam sua rede sobre ele, e foi apanhado na cova deles, e eles o puseram em custódia em correntes, e trouxeram ao rei da Babilônia, trouxeram-no dentro da fortificação, para que sua voz não mais fosse ouvida sobre os montes de Israel. Tua mãe é como uma videira do teu sangue, plantada junto às águas, ela foi frutífera e cheia de ramos por causa das muitas águas, e ela tinha varas fortes para os cedros daqueles que governavam. A sua estatura foi exaltada entre os grossos ramos, e ela apareceu na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com fúria, foi lançada ao chão, e ao vento leste secou o seu fruto. Suas fortes varas se quebraram e murcharam, o fogo as consumiu, e agora ela está plantada no deserto em um chão seco e sedento. E o fogo saiu de uma vara dos seus ramos, que devorou o seu fruto, para que ela não mais tenha vara forte para ser um cedro para dominar.
Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Aleluias. Ezequiel, capítulo de número 20, verso 1. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês do 10º dia do mês, que alguns dos anciões de Israel vieram para inquirir do Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vieste para me inquirir? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não sereis inquirido por vós. Tu os julgarás, filho do homem, julgarás tu a eles? Faze-lhes conhecer as abominações dos seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia quando eu escolhi a Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecido aquelas terras do Egito, quando eu levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. No dia em que eu levantei a minha mão para eles, para trazê-los da terra do Egito, para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Lançai fora cada homem as abominações dos seus olhos, e não vos corrompeis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse: Eu derramarei minha fúria sobre eles, para concluir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio dos quais estavam, e cuja vista eu me fiz conhecido por eles, trazendo-os para fora da terra do Egito. Portanto, eu vos fiz sair da terra do Egito e os trouxe ao deserto. E eu dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Além disso, eu também lhes dei os meus sabates, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. E eles não mandaram nos meus estatutos desprezar os meus juízos. O que se um homem o fizer, ele viverá neles. E os meus sabates poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto para os consumir. Mas eu forjei por causa do meu povo. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que este não fosse poluído diante dos pagãos, e cuja vista eu os trouxe para fora. Ainda assim, eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu não trouxesse para a terra que eles lhe tinham dado, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras, porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram os meus estatutos, mas poluíram os meus sabates, porque o seu coração ia após os seus ídolos. Todavia, o meu olho lhes poupou de destruí-los, nem fiz um fim deles no deserto. Mas eu disse aos filhos do deserto, eu disse aos seus filhos do deserto: Não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem observais os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sabates, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, os filhos se rebelaram contra mim, e eles não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para executar. O que um homem o fizer, ele viverá neles. Eles poluíram os meus sabates. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles, para cumprir a minha ira contra eles no deserto. Todavia, eu retirei a minha mão e forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluída as minhas vistas dos pagãos, e cujas vistas, parece que eu já li isso aqui, mas vista eu os trouxe diante. E também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu espalhasse entre os pagãos
eu dispersasse pelas nações, porque eles não haviam executado os meus juízos, mas desprezado os meus estatutos, e poluído os meus shabates, os meus olhos estavam atrás dos ídolos de seus pais. Portanto, eu dei-lhes também estatutos que não eram bons, e juízo pelos quais não haviam de viver. Eu os poluí em seus próprios dons, nos quais eles faziam passar pelo fogo todo o que abre o útero, para que eu pudesse fazê-lo desolados, para que, no fim, eles pudessem saber que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda assim nisso vossos pais me blasfemaram, e nisso eles cometeram transgressões contra mim. Pois quando eu os trouxe para a terra pela qual eu levantei a minha mão, para dá-las a eles, então eles viram toda a alta colina e todas as árvores espessas, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios, e lá apressaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram ali também eles fizeram seu doce sabor, e ali derramaram as suas ofertas de bebida. Então eu lhe disse: o que é o alto lugar para onde vós ides? O seu nome é chamado de Bamá até esse dia. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós estáis poluídos segundo a maneira dos vossos pais, e cometeste prostituição segundo as suas abominações? Pois quando ofereceis os vossos dons e fazeis vossos filhos passarem pelo fogo, poluís as vós mesmos com todos os vossos ídolos até esse dia. E eu serei inquirido por vós, ó casa de Israel. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. E aquilo que vem à vossa mente de modo algum receberá. Isso que dizei, vós seremos como os pagãos, como as outras famílias das nações, para servir a madeira e a pedra. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente que, com mão poderosa e com braço estendido, e com a fúria derramada, eu governarei sobre vós. E eu vos trarei para fora dos povos, e vos ajuntarei fora das terras, nas quais estáis espalhadas com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada. Eu vos trarei para dentro do deserto do povo, e ali eu pleitearei convosco face a face. Como eu pleiteei com vossos pais no deserto na terra do Egito, assim eu pleitearei convosco, diz o Senhor Deus, e eu vos farei passar debaixo da vara, e vou trazê-los para o vínculo do pacto. E eu purgarei dentre vós os rebeldes e aqueles que transgridem contra mim. Eu os trarei adiante para fora da nação, onde eles permanecem temporariamente, e eles não entrarão na terra de Israel, e vós sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, se a mim não me ouvides, de hoje em diante, ide cada um atrás de seus ídolos e sirva-os, mas não poluís mais o meu santo nome com os vossos presentes e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, cada seus ídolos, mas o santo nome, é isso mesmo, porque no meu santo monte, no monte da altura de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, todos eles na terra, ali eu os aceitarei e requererei vossas ofertas e as primícias das vossas oblações com todas as vossas coisas santas. Eu vos aceitarei com o vosso doce cheiro quando eu vos trouxer para fora dos povos e vos ajuntar fora das nações por onde estiverdes espalhados. E eu serei santificado em vós diante dos pagãos. E vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos trouxer para dentro da terra de Israel, na terra pela qual eu levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali
Vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos feitos, como com que fostes contaminados, e detestarei a vós mesmos, a vossa própria vista, por todos os males que cometestes. E vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver forjado para convosco por causa do meu nome, não de acordo com os vossos caminhos perversos, nem de acordo com as vossas ações corruptas, ó vós, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, coloca a tua face em direção ao sul, e derrama a tua palavra em direção ao sul, e profetiza contra a floresta do campo do sul, e dize à floresta do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu acenderei um fogo em ti, e ele devorará toda árvore verde em ti, e toda árvore seca. A chama flamejante não se apagará, e todas as faces do sul ao norte se queimarão lá. E toda carne verá que eu, o Senhor, o acendi. Isto não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, ele não fala parábolas? Ele não fala parábolas? E o 21, o último capítulo da aula. Ezequiel capítulo 21. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção a Jerusalém, e derrama a tua palavra em direção aos santos lugares, e profetiza contra a terra de Israel. E diz à terra de Israel: Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, e tirarei a minha espada para fora de sua bainha, e cortarei fora de ti o justo e o perverso. Vendo então que eu cortarei fora de ti o justo e o perverso, portanto, minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, para que toda a carne possa saber que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, não retornará mais a ela. Suspira, portanto, filho do homem, com o quebrar dos seus lombos e com o suspiro de amargura diante dos seus olhos. E será que, quando eles te disserem: por que suspiras tu? Tu responderás: por causa das novas. Por causa das novas, porque vem, e todo o coração derreterá, e todas as mãos ficarão fracas, e todo o espírito desmaiará, e todos os joelhos ficarão fracos como a água. Eis que vem e serão levada a passar, diz o Senhor Deus. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, dize: uma espada está afiada e também polida, está afiada para fazer uma dolorosa matança, está polida para que possa brilhar. Deveríamos nós alegrar então? Ela despreza a vara do meu filho como a toda árvore. E ele a entregou para ser polida, para que pudesse ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser entregue na mão do matador. Grita e geme, filho do homem, porque ela será sobre o meu povo. Ela estará sobre todos os príncipes de Israel. Terrores causados pela espada estarão sobre o meu povo. Portanto, bate sobre a tua coxa, porque isto é um julgamento. E se a espada desprezar até mesmo a vara, ela não será mais, diz o Senhor Deus. Tu, portanto, filho do homem, profetiza e bate tuas mãos juntas, e dobre-se a espada pela terceira vez, a espada dos mortos. Ela é a espada dos grandes homens que são mortos, que entrou em suas câmaras privadas. Posicionei a ponta da espada contra os seus portões, para que seu coração possa desmaiar e suas ruínas sejam multiplicadas. Ela é feita para brilhar, ela está enrolada para a matança. Vá tu para um caminho ou para outro.
seja para a direita ou para a esquerda, para onde quer que tua face estiver posicionada. E também eu baterei as minhas mãos juntas e eu farei minha fúria descansar. Eu, o Senhor, o disse. A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: também tu, filho do homem, traça 2 caminhos para que a espada do rei de Babilônia possa vir. Ambos virão adiante de uma terra. E escolhe tu um lugar. Escolhe-o na cabeça do caminho da cidade. Traça um caminho para que a espada possa vir a Rabá dos Amonitas e a Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia parou na divisão do caminho da cabeça dos 2 caminhos para usar de adivinhações. Ele deixou suas flechas brilhantes e consultou com imagens, olhou para o fígado e à sua direita está a adivinhação sobre Jerusalém, para designar capitães, para abrirem a boca na matança, para levantarem a voz com gritos, para nomearem ariates contra os portões, para lançarem um monte e construírem um forte. E isto será para eles como falsa adivinhação à vista deles, naqueles que fizeram juramentos. Mas ele chamará a lamentação, a iniquidade, para que eles possam ser tomados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque fizestes com que a nova iniquidade fosses lembrada, na qual vossas transgressões são descobertas, para que em todas as vossas ações os seus pecados aparecessem, pois eu digo, para que vós sejais trazidos à lembrança, sereis apanhados com a mão. E tu, profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia é chegado, quando a iniquidade tiver um fim. Assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa. Esta não será a mesma. Exalta aquele que está embaixo e humilha aquele que está no alto. Eu a revirarei, e ela não será mais, até que venha aquele de quem é o direito. Eu a darei a ele. E tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos amonitas, acerca do seu opróbrio. Dize tu mesmo: a espada está desembainhada, mas a matança está polida para consumir por causa do brilho. Enquanto eles veem a vaidade para ti, enquanto eles adivinham mentiras para te trazerem nos pescoços daqueles que estão mortos, dos perversos cujo dia é chegado, quando a sua iniquidade terá um fim. Eu farei com que ele volte para a sua bainha. Eu farei com que ele volte para a sua bainha? Julgar-te-ei no lugar onde fosses criado, na terra da tua natividade? E eu derramarei a minha indignação sobre ti? Assoprarei contra ti fogo da minha ira? E entregar-te-ei na mão dos homens brutais e habilidosos para destruir? Tu serás combustível para o fogo, teu sangue estará no meio da terra, tu não serás mais lembrado. Eita glória! Porque eu, o Senhor, o disse. Leitura pesada, né, irmão? A gente está com bastante leitura muito pesada esses dias, mas essa é como Israel estava se comportando, e é por isso que veio muita maldição sobre tudo isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula gravada, muito obrigado pela oportunidade. Nos livre, Pai, de homens maus, sanguinários, nos direciona, Pai, daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amanhã, às 5h29, nós estaremos aqui lendo a palavra de Deus no dia
252. Então tá chegando chegando o fim, né, da nossa leitura. Quem achou que ia começar e não ia conseguir, olha aí, estamos já no dia 252. Deus abençoe. Fique com Deus. Até amanhã.